outras coisas. Os alunos negociaram a comissão paritária para discutir permanência estudantil e nós negociamos a nossa comissão paritária para discutir a carreira. Quando ela voltou, quando o professor Durigan retornou, acho que ele estava numa viagem, se não me engano, a professora Marilza também voltou atrás do que tinha dito. Foi criada a coordenadoria de permanência estudantil, que está acima da comissão, portanto, tirou o poder da comissão de definir o que ela queria para esse tema, com uma pró-reitora, inclusive, da área de extensão, abrindo mão do veto de Minerva, o que seria uma conquista tremenda, mas isso também, na discussão, acabou sendo aceito pelos estudantes e assim ficou. E no nosso caso, ela não implementou, não assumiu a negociação que fez conosco em Araraquara e o professor Durigan não implementou a comissão paritária para a discussão da carreira. E acho que partindo desse princípio a gente tem mais ou menos uma ideia do que pode vir aí pela frente. Eu acho que para falar de crise na universidade a gente tem que cobrar dos diretores, tá certo? Que estiveram nesta penúltima e última gestão, não é? Que é a mesma. Não é? A gente teve alcance das cadeiras, mas o grupo é o mesmo. E que até então não havia, sequer por parte da administração superior, que teve o seu grupo novo, recém-eleito, o ano passado, tá certo? E que fez campanha pela universidade inteira. Em nenhum momento se falou em crise ou algo que se aproximasse do que eles estão dizendo nesse momento, tá certo? Ao contrário, o que nós ouvimos, todos os pró-reitores ouviram, todos os diretores ouviram, servidores, técnicos administrativos e docentes, que me deem o orçamento da USP, que eu faço para vocês tudo que eles fizeram lá e ainda mais, tá certo? Tinha uma discussão posta no CRUESP que era a seguinte: vamos rediscutir o 957, porque em momento algum o CRUESP cogitava aumentar esse índice para a universidade, tá certo? Muito pelo contrário, há anos atrás, o CRUESP, através de um documento oficial na Assembleia Legislativa, dizia que os 957 eram suficientes, tá certo? Para a universidade. E a partir disso surgiu toda essa história. Então, portanto, os diretores têm que explicar, cada um na sua unidade, o que aconteceu, tá certo? E no último CO eu cobrei de alguns diretores, e o que eu ouvi foi, não era bem o que a gente pensava, não era assim, um se esquivava por aqui, outro se esquivava por ali, tá certo? Então, eu acho que a gente deve cobrar, eles têm assento cativo no Conselho Universitário, participaram da discussão de ampliação com as engenharias novas, com o curso, com a unidade de São João da Boa Vista para atender deputado, braço direito do Alckmin aqui em São Paulo, tá certo? E que a universidade, que a Unesp, mais uma vez se dobrou por conta do dinheiro que era do Hospital Universitário de Botucatu e que agora está ficando no orçamento. Só que todo mundo sabe, e vocês podem perguntar para qualquer professor da área de engenharia, o que foi aprovado para a criação desses cursos não é suficiente para a sua manutenção com a qualidade que se deve e com o custo que se tem às engenharias, tá certo? Portanto, é óbvio que daqui para frente, logo menos, a gente vai ouvir falar que precisa mais grana, e as unidades experimentais são um exemplo disso, tá certo? Foram criadas mais ou menos assim. E nós vamos ter problemas certamente. Quer dizer, aparecimento de crise de um ano para outro é algo que não dá para a gente aceitar, tá certo? Principalmente no ano seguinte, após a eleição, onde a gente vê a Unesp um canteiro de obras, tá certo? Um canteiro de obras, e agora a última que veio, a última reunião que tivemos com a professora Marilza, da Unesp Centro-Unesp, veio com R$250 no vale, né? Todo mundo sabe o que significa. É condicionado ao fim da greve, ao fim do movimento, ao fim das discussões, ao fim das cobranças. É isso que está sendo colocado, tá certo? Zero de reajuste, ou seja, perda do valor aquisitivo do salário. Não é só ausência de reajuste, não, mas é perda do valor aquisitivo do salário referente ao período desse ano, por índice oficial, tá certo? Que é o menor dos índices que a gente encontra no mercado. Isso que propõe a administração, convocou o CO do 31, acho que esse CO, mais uma vez, é um CO importante, é um CO que a gente vai ter muita lavação de roupa, de cobrança e tudo mais, mas é importante a gente ficar de olho, porque é o mesmo CO, tá certo? Praticamente, as mudanças foram pequenas do grupo que lá está,
Tem um grupo que me parece estar mais disposto a cobrar a administração, isso desde a primeira reunião, quando a gente cobrou a questão da pauta, de uma pauta, sabe, medíocre, sem itens importantes para discussão, e as últimas reuniões conduzidas pela professora Marilza, se assim ela quisesse, nós encerraríamos a reunião do Conselho Universitário em no máximo 1 hora, tá certo? Sempre levou um pessoal para encher linguiça, para passar transparência, para passar tabela, tá certo? Que ficava enchendo linguiça, a palavra dos membros iam até a hora do almoço, suspendia para o almoço, voltava, tinha 2 ou 3 itens para discutir ali, nenhum deles com alguma necessidade real da universidade, vamos dizer assim. É assim que está decorrendo a administração. Acho que já passou da hora da gente chamar a discussão política, e aí para mim a discussão de o que a gente quer da Unesp daqui para frente. Nós tivemos o professor Dorigan arrastando a Unesp por 3 anos como vice-reitor no exercício da reitoria, e é o que tudo indica, e lamentavelmente pela doença dele, mas enfim, nós vamos ter mais uma vez a professora Marilza arrastando a Unesp por 3 anos na vice-exercício da reitoria, tá certo? O que é algo que é inadmissível, é algo que passou em passado recente, a gente achou que não veria isso tão cedo, passa o seguinte, isso acontece novamente. Então acho que passou da hora da gente também levantar a voz aí e articular, particularmente nesse momento que eu acho que é especial para os docentes que começam a retornar para o movimento, tá certo? Então eu acho que a gente não pode perder isso e tentar articular algo conjunto, algo maior. E como já dissemos desde o início, eu acho que para nós, independente de USP ou Unicamp, a questão da greve não é só salário, a questão da greve está aí para cobrar outras ações da administração, que bota o PDI embaixo do braço e faz o que bem lhe aprouver, tá certo? E agora com o PDI inserido no estatuto, ou seja, pior ainda do que era, tá certo? Um PDI que, na própria reunião que foi anunciado que deveria fazer parte do estatuto, ao mesmo tempo se anunciou também que também tem que fazer a revisão dele, tá certo? Então, mas já foi inserido no estatuto, porque a preocupação é tamanha em socar aquilo goela abaixo, que precisava ser aprovado naquela reunião. Portanto, assim, a gente tem um CO mais qualificado, mas ao mesmo tempo, nem tudo que vier da administração eu vou refugar, eu vou questionar, não. Dependendo da coisa, passa mesmo. Então é importante a gente ficar atento, cobrar dos membros que vão para o CO, para o CAD. O CAD tem uma configuração melhor, uma configuração mais favorável a nós, mais compatível com a administração, certamente, e é ali que tramitam os assuntos mais pertinentes a nós. Marilza não só vem com 250 no Vale, condicionado ao fim da greve, ao fim das discussões, ao fim das cobranças, mas vem também com arroxo salarial, vem sem proposta concreta, tá certo? E provavelmente arrastando a universidade aí por esse tempo que ainda falta para cumprir o mandato. Então acho que a gente tem que fazer essa cobrança pode partir daqui desse ponto. É isso que eu estou falando. Rapidamente, eu esqueci de 2 comunicados, né? Que está correndo aí pela universidade. Na verdade,